sobre o direito penal brasileiro. Convido o conferencista e advogado de Brasília, Antônio Carlos de Almeida Castro. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite. Certamente foi feito mais em função da amizade que une o Eduardo e o Igor, felizmente, grandes conquistas afetivas nos últimos anos. Eu acho que são dois expoentes hoje novos da advocacia. O Igor, embora piauiense, mineiro de coração. E para mim é uma honra muito grande estar aqui falando para vocês. Eu não vou fazer uma palestra, não sou professor, sou apenas advogado. E uma mesa presidida pelo meu querido amigo Sérgio, de quem sou profundo admirador e amigo também do seu pai. Veja como é que é o advogado criminal. Ele fez a provocação e sabia que ia ter o topo. Ele já se antecipou dizendo que já esteve lá do outro lado. Porque evidentemente sabia que é um pouco de advogado de juízo. E eu fiquei preocupado no meio de tributaristas e pensei que ele pediu para fazer uma retificação do imposto de renda do Atlético para colocar o dependente como Cruzeiro. Mas tudo tem seu tempo, vamos esperar do meu. A minha ideia aqui, na verdade, é falar um pouco sobre a minha experiência como advogado criminal, fazendo essa ligação para que nós possamos refletir da importância do advogado criminal trabalhar junto com o advogado tributário em muitas causas e em muitos momentos da vida dos clientes. Eu costumo dizer, embora os tributaristas não gostem muito, que o advogado tributário ele tem como cliente fundamentalmente a empresa. Ele cuida do planejamento, ele cuida dos processos que possam existir numa empresa, mas é interessante notar, eu convivo bastante com advogados dessa área, que é possível você ser advogado durante muitos anos de uma determinada empresa, de uma grande empresa, sem conhecer a maioria dos seus diretores, tendo um contato muito maior, às vezes só com o diretor jurídico, porque aqui ele passa as necessidades, com quem você troca as ideias, com quem você apresenta as soluções. E o advogado criminal, ele tem fundamentalmente como cliente o homem. O objeto de trabalho dele é a liberdade. Para ser advogado criminal, eu penso que é necessário que você tenha uma certa paixão, quase uma obsessão pela liberdade. O que lhe move é realmente o contato que você deve ter com o teu cliente e sempre na angústia ou da liberdade ou da reparação da honra, que são os bens mais caros a qualquer cidadão de bem. Eu costumo falar que ser advogado é um exercício permanente de humildade, principalmente na área criminal. Que existe uma certa loucura para quem é operador do direito. Você imagina que eu acho que talvez seja a única profissão onde você sabe que ao pegar uma causa, eu sou advogado contencioso, eu sou fácil contencioso, ao pegar uma causa você sabe que terá do outro lado alguém igualmente ou melhor qualificado, normalmente promotores que fizeram concursos difíceis ou advogados contratados para isso, para apontar publicamente erros do seu trabalho. Isso é feito diariamente por escrito, é feito diariamente nos tribunais, nas tribunas. Então já leva a você ter um excesso de preocupação, porque sabe que alguém vai estar contratado para dizer que você está errado de forma pública. E o que é pior é que no final vai ter um terceiro, que é o juiz, que vai poder dizer quem é que está certo ou está errado. Então eu acho que esse exercício de humildade, ele é extremamente importante desde o início da sua vida profissional. No direito penal, na minha visão, tem essa diferença da necessidade da relacionamento com o cliente. É necessário que você conheça o cliente, conheça quem é a pessoa para quem você vai advogar. Nós, às vezes, somos procurados pelo presidente da empresa, numa operação grande, mas quem vai ser responsabilizado, quem vai ser processado, no final vai ser um diretor, vai ser um gerente, qualquer pessoa. Eu sempre falo, eu preciso conhecer este cliente, eu preciso olhar no olho dele, eu preciso querer que eu seja um advogado. É impossível você ter uma advocacia criminal fazendo um contato tão somente, por exemplo, com o advogado tributarista da empresa. É importante que você tenha, é importante que você trabalhe junto,
Mas no direito criminal é necessário que você saiba que o teu cliente é o homem que está sendo processado, que poderá perder a liberdade em função daquele processo. Eu gosto de contar um caso que o Zé Carlos Dias me contou quando nós fundamos o IDDD, o Instituto de Direito e Defesa, que houve um crime na Praça da Sé e o cidadão foi preso e levado a julgamento. O defensor público não teve tempo, sob a área de trabalho, viu o processo, paraibano, matou a facada uma pessoa na Praça da Sé, olha, eu sei como vou fazer a defesa. Eu conto essa história para dizer a importância de conhecer o cliente. O acusador, o promotor, também pegou ali o processo, mesma coisa, falou, eu sei o que eu vou acusar. No dia do julgamento, está lá o paraibano sentado, chega o promotor, um homem de 2 metros de altura, falando grosso, vira para o jurado e fala, esse homem é mau, esse homem é perigoso, esse paraibano sabe da Paraíba, certamente que ela deve ter matado alguém também. Nós temos que ter, eu tenho 2 metros de altura e tenho medo dele, pede a condenação. Levanta o defensor, falando fino, baixinho, com calma, e fala, senhor jurado, esse homem é uma flor. Essa é uma moça, incapaz de fazer mal a alguém. Certamente criado pelos princípios cristãos, se eu dou um tapa na cara dele, ele oferece a outra face. Aí o paraibano levanta e fala assim, doutor juiz, esse baixinho não conhece não, quem me conhece bem é o grandão. Uma consolidação da jurisprudência, naquele histórico julgamento de 2013, que pertence foi o relator, uma das cópias submetendo 1611, ficou consolidado na jurisprudência a impossibilidade da apreciação criminal antes que tivesse o lançamento, já evidentemente com a devida identificação do que é devido para que pudesse ser, então, ser iniciada a perseguição criminal. Essa jurisprudência, acho que é conhecida de todos, e ela deu margem, naquela época, a muitas discussões de como seria a extinção da punibilidade. Hoje nós temos a súmula vinculante 24, que deve ser conhecida, que diz que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 1137, antes do orçamento definitivo do crime. Essa discussão, na verdade, ela se deu de forma exaustiva, mas penso que quase que desnecessária, porque, evidentemente, não se pode imaginar, eu discuto independência de instâncias administrativa e criminal, acho que a discussão é sobre o tipo penal. Como é que você pode iniciar um processo criminal se você não tem ainda a definição se o cidadão, se o contribuinte deve ou não, se deve, quanto deve. Então, eu acho que a mais da definição do tipo penal, infelizmente, isso foi devidamente tornado pacífico através dessa decisão do Supremo. Mas é interessante notar que, através dali, outras questões têm surgido, especificamente na área penal tributária, que eu acho que merece a reflexão dos advogados militantes e, evidentemente, dos empresários que também têm interesse nisso. Por quê? O Supremo Tribunal tem se permitido avançar, às vezes, em algumas posições mais garantistas. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para reflexão de decisões muito recentes e que, de alguma forma, nós atuamos na tese, numa das cópias de decídio, e que são momentos diferentes e eu acho que merecem ser discutidos com os advogados tributários. Uma delas é o presidente de junho agora, que o Gilmar era relator, em que a denúncia foi apresentada após o lançamento. No momento em que foi apresentada a denúncia penal, existiam as condições de possibilidade para que se fizesse a denúncia e ela foi recebida, efetivamente recebida, ainda no momento em que poderia ser recebida. Posteriormente, houve, no curso do processo penal, houve um ato declaratório do secretário da Receita, o ato 16 de 2007, eu nunca conheço esses atos, mas eu parto do pressuposto que alguns aqui podem conhecer, mas que eu me lembro que anulou o não recebimento de alguns recursos por algumas questões que não vêm ao caso sob o aspecto criminal. Mas no caso específico do cliente que estou dizendo, o que aconteceu foi que ele ficou numa situação completamente inusitada. Ele tinha um processo criminal contra ele instaurado, regular, no momento em que poderia ser instaurado o processo criminal, porque já estava no lançamento definitivo, e, no entanto, houve a reabertura daquele procedimento. Instou-se, então, ao juiz de primeiro grau para que pudesse
suspender o processo, e o juiz deu uma decisão interessante, mas não suficiente, não garantista, em que ele fez a suspensão do processo e até a definição do recurso que seria julgado. Essa matéria foi levada aos tribunais e chegou ao Supremo Tribunal. E o Gilmar deu um voto muito interessante, que foi seguido à unanimidade, onde ele trancou o processo criminal, mais do que a suspensão, dizendo que, se naquele momento não existia o lançamento efetivo, que tinha sido reaberto o recurso, o processo criminal, ainda que aberto a tempo de forma correta, teria que ser trancado. E faz uma bela sustentação, não mais até de índole constitucional, sobre o princípio da dignidade da pessoa, que ser submetido a um processo criminal é de tal ponto grave, o simples fato de você estar sendo submetido a um processo criminal é a tal ponto sério, que alguns princípios têm que ser levados em consideração, acima mesmo de discussões teóricas sobre, especificamente, por exemplo, se aquele momento em que abriu o processo existiam as condições de possibilidade para abrir o processo. Quer dizer, se em qualquer momento, e essa é uma visão que eu fico feliz de ver o Supremo adotar, especialmente nesse ponto que fala muito sobre a dignidade da pessoa humana, que o Gilmar bate muito, que eu acho importante, quer dizer, ainda que a discussão pudesse ficar, e ela, se você for ver o acordo, ela sobre esse ponto, ela não é muito forte, ela apenas diz o seguinte: existia, deixou de existir, e aí qual é o ponto principal? Não se pode processar o cidadão sem, ainda que retroaja de forma benéfica a ele, sem que existisse no momento do processo, a qualquer momento do processo, as condições de justificação penal. Então esse é um precedente diferente que eu acho que é importante a gente refletir sobre ele. E um outro precedente bastante recente também, e que o início do processo é o contrário até, é um processo em que o ministro Brito, foi o relator, a denúncia foi feita antes do lançamento definitivo. Então, na verdade, no momento da denúncia não existia as condições de possibilidade para que pudesse instauração penal. A denúncia foi recebida e logo em seguida houve o término da fiscalização e houve o lançamento definitivo. O advogado inteligentemente disse que no momento em que a denúncia foi recebida existia um vício. E hoje, para se anular o processo, tem sempre uma dificuldade muito grande. Para o STF, acabou a discussão sobre se a nulidade é absoluta, se a nulidade é relativa, você tem que comprovar o prejuízo. Comprovar o prejuízo é muitas vezes extremamente difícil. O cara é condenado, no processo que nós entramos agora, o cara teve uma nulidade inicial, o cara está condenado a 11 anos, eu digo, o prejuízo é condenação, se é prejuízo maior que esse, existe. Mas, no entanto, você tem que comprovar que não, mas ele foi condenado a 11 anos por causa do prejuízo específico, e não o fato de ser condenado a ser um prejuízo. Mas o Brito, num voto extremamente bem feito, diz que esse é um erro insanável. Diz que o Estado poderá, evidentemente, voltar a usar os meios que julgar conveniente para fazer a ação penal, mas que naquele momento em que foi recebida a denúncia, não existia condições de ser recebida, porque não tinha lançamento definitivo. Uma outra questão que também acho interessante, especificamente sobre o prisma tributário penal, e essa não é uma questão que eu tenho visto nos tribunais, mas que eu acho que também merece a reflexão, é sobre o inciso 1º, artigo 1º da 8.137, que pode criminalizar a conduta do não oferecimento de documentos como da fiscalização tributária. Eu sei que os tributaristas pensam com razão também sobre o prisma pecuniário, mas eu tenho uma visão criminal dessas questões. Eu defendo que, a partir do momento, é óbvio que durante a investigação, a fiscalização tributária, sabemos que você tem que disponibilizar a documentação necessária para que seja feita a fiscalização. No entanto, a partir do momento em que essa fiscalização, ou no fundo, você percebe que ela é uma investigação mais criminal do que tributária, isso acontece muitas vezes,
não só especificamente na área tributária. Eu, por advogar em Brasília, eu advogo muito para pessoas que têm prerrogativa de foro, que têm assento junto ao Supremo, ao Câmara, ao Senado, ao governo, e que então só podem ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ. É muito comum, isso está acontecendo agora aqui em Belo Horizonte, inclusive, que o Ministério Público faça essa investigação de forma transversa, ele tenta fazer um contorno da investigação. Ele faz o quê? Ele abre uma ação civil pública e diz que está investigando. Você vai ver os requerimentos do advogado civil te traz. O requerimento é só sobre o juízo penal. É absolutamente só sobre o juízo penal. Porque ele sabe que não pode fazer essa investigação, então ele faz um contorno dessa investigação. E isso às vezes acontece, pela experiência que converso com alguns advogados, em caso em que vou atuar na área criminal, acontece também na área tributária. Eu entendo que, a partir do momento que sob o juízo do contribuinte, eu até comentei ontem comigo e com o Eduardo, eu acho que nesse momento ele deixa de ser um contribuinte, ele nunca foi apenas contribuinte, mas ele passa a exercer como cidadão o direito da garantia individual previsto constitucionalmente de não se autoincriminar. Então ele não tem a obrigação de apresentar documento algum. Você não é obrigado a fazer prova contra si. Isso é absolutamente pacífico nos tribunais. E eu acho que então nesse momento ele passa a ter o direito, sem a menor sombra de dúvida, de não apresentar a documentação e de não ferir o inciso 1º, artigo 1º da Lei 1137. Se daí advier qualquer tipo de outra possibilidade de multa, eu entendo que também não pode. Desse ato não pode vir absolutamente nada que vá penalizar o cidadão. Esse é um entendimento que realmente eu acho que tem que ser, que deve ser preservado. Muitas vezes a tentativa de você dar um contorno na investigação se faz de forma abusiva. E aí, eu participei de uma mesa semana passada no Congresso, lá em Curitiba, de advogados. Tem um ponto que eu acho que é novo e que eu acho que merece a reflexão dos advogados. Nós temos que começar, e a OAB foi instada a se manifestar sobre isso, nós temos que começar a responsabilizar o agente pelo abuso de autoridade quando da obtenção da prova ilícita. Ora, se a Constituição permite que eu não ofereça documentos que possam, de alguma forma, ser usados contra mim numa instituição criminal, e se existe uma resistência deliberada do agente público na obtenção dessa prova ilícita, nós temos que frisar que no Brasil a prova ilícita, ao contrário da maioria dos países, é de índole constitucional. Não pode ser usada com previsão expressa na Constituição. Então eu entendo que esse agente que tenta obter essa prova ilícita de forma abusiva, ou que obtém essa prova que é ilícita, ou que é obtida de forma ilícita porque você tem o direito de não oferecê-la, esse agente você pode instar o Estado a tentativa de processo por abuso de autoridade. Eu não tenho visto muito isso, mas acho que é uma coisa que se pode imaginar. O Ministério Público tem, muitas vezes, sabendo da evolução que se tem na jurisprudência no tocante à questão da possibilidade do crime tributário, ele muitas vezes faz um outro tipo de contorno. Eu estou em um caso agora interessante de uma empresa francesa que explora amianto no Brasil. Essa empresa, por orientação dos advogados tributaristas e por orientação também gerencial, resolveu montar uma empresa de transporte. O amianto é uma carga extremamente difícil de ser transportada, era tirado uma mina muito distante. Os tributaristas encontraram algumas vantagens, né? Uma vantagem dessa nova fábrica. E o Ministério Público veio e, saindo da questão puramente tributária, disse que teria havido uma diminuição da contribuição do CEFEM lá e denunciou por estelionato e quadrilha. Quadrilha é tudo hoje. Quer dizer, se você tem uma empresa que tem 4 diretores,
O Ministério Público pode ter um diretor de RH. O Ministério Público vai denunciar para completar o número mínimo necessário, porque sabe das dificuldades, às vezes, da defesa no processo de família. E aí, esse processo, um processo interessante, porque o presidente da empresa, que mora na França, que tem empresa, tem filial e subsidiária em quase todos os países do mundo, vários países do mundo, começa só com isso, mexe com vários atividades, foi também denunciado. Dentro dessa jurisprudência perversa, que nem sempre a gente consegue totalmente combater, da desnecessidade da individualização da conduta quando é crime societário, logo no início do processo. Isso não é uma coisa simples. Eu acho que essa jurisprudência que eu citei anteriormente, obrigado, mestre, que eu citei anteriormente, do Gilmar, que enfrentou até menos profundidade a questão específica do processo de ter naquele momento o lançamento definitivo, e foi mais para o direito do cidadão, se tinha alguma dúvida, ele poderia ou não ser processado pelo princípio da dignidade. Esse argumento, acho que nós devemos começar a usá-lo também no contexto do enfrentamento do artigo 41 do Código de Processo Penal. Nos processos societários, os juízes fazem um recebimento automático. Eu costumo dizer que, por contraditório que possa parecer, o primeiro direito do cidadão é o direito de ser bem acusado. O cidadão tem o direito de ter uma acusação precisa, que o Estado possa dizer exatamente qual ação que ele fez que corresponda a um tipo penal, quando, onde, da forma que está aqui a previsão legal. Isso não é o que acontece, como é das vezes, há um recebimento automático, e como, evidentemente, nenhum país civilizado aceita a responsabilidade objetiva, nós temos que voltar as coisas para fazer o enfrentamento diário desse recebimento a granel das denúncias. No que toca aqui ao assunto objeto dessa conversa, que é um pouco a relação do advogado tributarista com o advogado criminal, na elaboração dessa defesa, o advogado criminal, o advogado tributarista, que tinha feito, na verdade, a ideia de fazer essa empresa, ele estava a tal ponto certo de que tinha feito uma coisa melhor para a empresa, ilegal, que a defesa se deu durante todo o inquérito tão somente para mostrar a legalidade do recolhimento do tributo. Até porque a empresa de segurança que foi criada não poderia sequer imaginar a hipótese de receber esse defeito, de recolher. E a defesa foi feita durante todo o inquérito com essa visão. Quando houve a denúncia aí me chamaram, e através dessa convivência com o advogado tributarista, eu fiz ver a ele da necessidade de fazer a interpretação e a condução do processo sob o prisma criminal. Quer dizer, se era estelionato que estava posta a denúncia, teria que haver um ardil, teria que haver uma fraude, e a ardil e a fraude denunciada era que a empresa de segurança era uma empresa de fachada, que foi criada somente para efeito de diminuir o imposto. E o tributarista, eu faço como reflexão, estou dizendo apenas a importância de interagir o criminal com o tributário, levava a questão apenas para dizer, não, o imposto está correto, e a demonstração de que a empresa funcionava normalmente afastou a hipótese do tipo penal. A denúncia veio com a absolução ensina exatamente da impossibilidade de se falar em estelionato, pois a empresa funcionava ou a empresa funcionava normalmente. Essa é uma das formas que a gente vê muito o Ministério Público tentar fugir e criar, até com uma certa, felizmente, para nós advogados, porque nós temos cliente com alguma criatividade, tentar criar hipóteses. Então o estelionato passa a servir, muitas vezes, nos processos também de índole tributária. Algumas questões que a gente enfrenta na advocacia no dia a dia, eu costumo dizer, eu não sei se a maioria aqui é advogado ou empresário, mas eu costumo dizer que o advogado que faz o contencioso, ele tem muitas vezes a oportunidade e a sorte de atuar junto à sociedade até mais forte, até de forma mais importante do que o próprio Congresso Nacional. Quer dizer, a capilaridade de uma decisão do Supremo, de uma decisão do STJ,
você atua e que vai servir para milhões de pessoas no Brasil como dele, isso é uma alegria muito grande, é uma satisfação pessoal que eu acho que o advogado pode ter, saber que no exercício da advocacia você consegue decisões que são decisões garantistas que vão fazer com que efetivamente o direito lá na ponta possa ser usado. Eu digo isso porque tem um caso específico que eu atuei, que me impressionou muito, que começou através de uma investigação, de uma fiscalização tributária numa determinada empresa do Paraná. Por causa da conversa de dois fiscais, chamou a atenção de um terceiro, que fez uma denúncia anônima. Através dessa denúncia anônima, estabeleceu-se a quebra de sigilo telefônico dos fiscais e, através da escuta telefônica dos fiscais, chegou-se então a alguns empresários. Em primeiro lugar, a gravidade do erro no início deste procedimento. A Constituição veda expressamente a hipótese de denúncia do anonimato. Então, o que se tem, e aí é razoável, é que em alguns casos tem inclusive o disco de denúncia. Nada mais anônimo do que isso para preservar quem está fazendo a denúncia. Pode-se imaginar até a hipótese de, através de uma denúncia anônima, começar a ser feita a investigação e, depois dessa investigação tradicional, paulatina, você poderia chegar a esses instrumentos mais modernos e necessários para o enfrentamento de uma criminalidade mais organizada, por exemplo, como a interceptação telefônica. Mas jamais a interceptação telefônica, ela necessariamente só pode ser usada como último instrumento. Depois de uma exaustiva investigação, isso a lei diz, que boa parte da jurisprudência hoje diz, depois de uma exaustiva investigação, usando os métodos tradicionais, se você não consegue chegar à autoria e se você tem elementos suficientes para dizer que o crime ocorreu e está ocorrendo, existe uma continuidade delictiva, você então faz o uso excepcional de ir ao judiciário para poder afastar esse direito da intimidade e fazer a escuta telefônica. No caso específico do Paraná, através desses dois fiscais, criou-se uma absoluta devassa, não só na vida deles, mas também na vida de um contribuinte que apareceu numa das conversas. E esse contribuinte teve o seu sigilo telefônico quebrado por 2 anos e 2 meses. Contra ele foram instaurados mais de 40 procedimentos tributários, por consequência de procedimentos criminais. Quando eu entrei no processo, ele tinha 8 condenações, estavam presos, e existia uma das corpos, que tinha sido negado no Tribunal do Paraná, onde se discutia o excesso nas escutas telefônicas. Esse julgamento, que eu tive a honra de sustentar no STJ, teve como relator o ministro Bolsonaro. Ele até disse, quando foi pronunciado o resultado do julgamento, que aquele era o julgamento mais importante da história do direito penal do STJ. E aconteceu num momento extremamente peculiar. Tem mais ou menos 3 anos de julgamento. Aconteceu num momento em que o Brasil vivia um estado policial, um clima de estado policial. Quando eu dizia isso em palestra, em debate, da tribuna de tribunal ou em entrevista, existia uma resistência natural, principalmente do Ministério Público, para dizer, mas como estado policial? Como se falar em estado policial se a nossa democracia está absolutamente consolidada? Eu não falava, em momento algum, que existia um risco ao Estado democrático de direito. Mas se você existe um momento de insegurança generalizada por abuso do Estado, e você gera uma insegurança generalizada, evidentemente que esse Estado policial não nos dá a tranquilidade de viver plenamente no Estado democrático de direito. Eu sou da época em que a gente dizia que a democracia andava bem quando bate a porta da sua casa às 5 da manhã e você sabe que é o leiteiro. Hoje nem leiteiro existe mais. Mas naquele momento, 3 ou 4 anos atrás, existia claramente uma extrema insegurança. Eu disse da tribuna do Supremo no julgamento que não adiantava estudar processo penal, nem nós, nem os ministros. Que a figura mais importante do processo penal brasileiro naquele momento era o que eu chamo de tira e hermenêutica. É o policial que fazia análise
das escutas telefônicas e que depois passava essa interpretação que ele fazia das escutas para a análise do Ministério Público. Vejam bem, a lei permite a ampla defesa, a Constituição determina a ampla defesa, e nós deveríamos ter o direito de ter acesso a todas as gravações para que pudéssemos analisar o que é bom para o cliente, o que deve ser usado a favor do cliente. No entanto, de forma autoritária, cada vez mais a jurisprudência retira esse direito do cidadão. E retira por quê? Como a lei diz 15 mais 15, mas depois, no julgamento infeliz, a relatoria do ministro Jobim, há muito tempo atrás, o Supremo disse não, em casos específicos pode ampliar, e no caso específico depende do juiz. Então nós começamos a ter, como no caso que eu estava dizendo, 2 anos de gravação telefônica. Se você tem 2 anos de gravação telefônica, você evidentemente não tem como propiciar o advogado que ouça 2 anos de gravação telefônica. No caso que eu atuei no Supremo, o Procurador-Geral da República teve 55 vezes com o ministro Peluso para definir de forma secreta, sem registro nenhum, várias medidas de escuta telefônica, de escuta ambiental, inclusive com implementação dentro do escritório de advocacia de escuta ambiental e da ação controlada, que é entrar no escritório de advocacia à noite, tirar fotos do documento para ninguém saber que está sendo mexido e volta durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas à noite. Então, o que aconteceu? O que o Supremo fez? Como o Supremo determinou que se podia fazer essa investigação por tanto tempo, depois ele teve que determinar, o que é impossível, o ministro Bacorelli disse, olha, como é que agora o advogado vai ter 5 dias para falar sobre uma interceptação de 2 anos? Ele precisa de 2 anos para poder ouvir a interceptação. E tem um julgado do ministro Celso de Mello, que para mim é extremamente importante nessa área, que diz que a prova ela não é produzida para o Ministério Público, nem para o advogado, sequer para o juiz. Ela é produzida para o processo. E quem tem que fazer a análise da prova, se devo usar ou não devo usar, é a defesa técnica. Eu quero ter a presunção de poder, pelo menos, falar em nome do meu cliente. Mas esses processos muito longos, a invasão dessa privacidade, tipo, principalmente a interceptação telefônica, levou uma série de abusos no país, com uma série de sentenças que depois nós tivemos que enfrentar nos tribunais superiores. Eu me lembro que, nesse primeiro julgamento, o ministro Bolsonaro deu um belíssimo voto e houve um pedido de vista do ministro Galotti, que é um ministro muito duro. O juiz tem essa questão, ele agora está advogando, a gente conversa com o ministro, eu tenho que voltar para o tribunal. É impressionante que eu concordo com essas teses, mas naquele momento ele pediu vista e nitidamente ia negar. A chance que a gente tinha de perder esse processo era muito grande, porque o momento era ruim no Brasil. E aconteceu um fato que vocês devem se lembrar, ou alguns devem se lembrar, que foi a gravação clandestina do Gilmar com Demóstenes, que foi parar na capa da Veja. A revista de maior circulação no Brasil estampou uma gravação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vi aqui no sábado de manhã, no sábado à tarde eu estava na casa do ministro. Eu falei, olha, se estão gravando, ele estava com pedido de vista do processo. Eu falei, se estão gravando o presidente do Supremo Tribunal Federal, esse processo que o senhor está atuando começou com a gravação de um fiscal que trabalha no sistema da tributação lá no Paraná. Quer dizer, ou a gente resgata o direito desse cidadão comum que está trabalhando na fiscalização, ou nós vamos chegar ao absurdo da insegurança de ter o presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, interceptado de forma ilegal. Então, eu acho muito mais importante, por incrível que possa parecer, do que os argumentos que nós levamos ali, foi o fato do ministro Gilmar ter sido gravado. Que isso realmente, acho que demonstrou para os juízes, demonstrou de certa forma para o STJ, que tinha que dar um basta. E nesse momento, o Poder Judiciário tem uma força muito grande, porque ele pode. Eu me lembro que numa discussão sobre a entrada do escritório de advocacia à noite, a Constituição é clara, que diz que a casa é o asilo inviolável, salvo as condições específicas. O Peluso dizia que
o agente tinha entrado na advocacia para tirar umas fotos, essa ação controlada, essa coisa maluca, e para mostrar que estava trabalhando, ele falava, às 2h15 da madrugada, Chico da advocacia tal. Evidentemente isso foi impugnado. E o Marco Aurélio falava, essa prova tem que ser retirada, porque a Constituição prevê, nega expressamente essa entrada. E o Peluso falava, mas se eu entrar nessa hora, não entra em hora nenhuma, porque o advogado não vai deixar entrar. O Marco Aurélio falava, que culpa-se a Constituição, que não entra então. E ao anular esses procedimentos, também tem uma frase que eu gosto muito do ministro Marco Aurélio, porque há uma dificuldade, muitas vezes, eu acho que o advogado, quando eu vou trabalhar em processos junto com o advogado tributarista, eu sempre peço para ele, sob a visão do direito tributário, onde pode existir alguma falha processual, alguma falha de procedimento, que é muitas vezes onde nós conseguimos fazer o enfrentamento do processo. A gente ganha muito mais no erro deles até, muitas vezes, do que na instrução do processo. E o ministro Marco tem uma frase muito boa quando ele fala anula que o Ministério Público vem com um argumentário teórico que mobilizou 40 delegados federais, mobilizou 5 procuradores durante 2 anos, que foi uma operação caríssima. Ele fala, olha, eu anulo e esse é o preço que se paga por viver no Estado democrático de direito. E é ótimo. Eu acho que é a manutenção das regras que nós temos que, sem dúvida nenhuma, brigar por elas. Tem algumas questões que eu acho que merecem também uma reflexão. A advocacia criminal, eu uso muito, eu gosto muito de trabalhar, estou tendo a oportunidade agora de trabalhar com colegas que fazem a parte tributária. Eu vejo que durante boa parte do inquérito, ainda que com discussão sobre a área criminal, quem tem que tocar mesmo é o advogado tributarista. Eu gosto de brincar que amador que deu certo só vai guiar. Você tem que ter um cuidado danado para não entrar na seara do outro e humildade para discutir. Eu conto uma história que aconteceu comigo para mostrar a importância de você ter uma definição, você ter uma escolha específica de uma área do direito. Eu estava no meu escritório, fui procurado por um grande empresário que estava separando da mulher, e a mulher tinha contratado uma advogada de São Paulo, que é um terror na área de família, conhecida por tomar tudo na separação. Então, ele procurou para cá, fulano contratou a menina lá de São Paulo, eu quero te contratar. Eu falei, olha, não faço, direito de família, não tem mais idade para começar a aprender, nunca fiz direito de família. Eu fiz direito de família apenas de causa própria, eu casei várias vezes, você vai casando, vai conhecendo um pouco direito de família, mas só por aí. E aí, eu estou lá e ele começou a dizer, não, eu quero dizer o seguinte, meu patrimônio líquido é mais de 2 bilhões. Aí o meu caráter já começou a ficar mais acomodado, já começou a ficar preocupado comigo. Comecei a entender um pouco de direito de família. E ele falou, eu preciso fazer essa separação, ela vai me tomar 50%. Eu te dou 20%. Eu falei, para que senão, né? Eu sou especialista em isso, um curso prático, mediante. Mas ainda que tudo, eu tive um pico de seriedade, muito custo, e falei, olha, eu vou fazer, nenhuma situação eu faço. Ele teve um desespero, eu posso dizer, não vou dizer o nome. Ele disse, se você não me advogar para mim, eu vou matá-la. Eu falei, não, aí é minha área. Aí, por favor, mas não mata, é uma tristeza, o pessoal não mata. O ministro Evandro Lins gostava de dizer que o divórcio acabou com a advocacia dele. Porque naquela época, a advocacia era muito de crime passional, não existia ainda os crimes tributários, não existia o que hoje faz a nossa advocacia. Então, é até triste, mas é uma tristeza para nós advogados. Bem, então, algumas outras questões, especificamente, basicamente, eu acho que meu tempo já está esgotando, mas tem um ponto que eu acho que é importante dizer, que no momento em que a tendência hoje pelo menos da nossa área, é uma tentativa de descriminalizar as condutas, de passar para as questões administrativas, de fazer penas pecuniárias, até porque, no mínimo, por uma questão de objetividade prática, os legisladores deviam pensar assim, porque nós temos um sistema penal absolutamente falido, nós temos. As pessoas se miram ainda nos Estados Unidos, que é para mim o pior sistema que existe. A humilhação que se faz lá ao cidadão é algo inacreditável, todos querem se mirar, só olhar o número
de presos hoje nos Estados Unidos. Alguma coisa tem que ter errado no sistema, vai ter tanta gente presa. Mas, enquanto a gente fala em descriminalizar, há um ponto. Eu acho que o Supremo, os operadores do direito, nós conseguimos avançar numa série de questões, mas há um ponto que está muito junto da área tributária e que eu acho que, infelizmente, os tribunais ainda não se manifestaram de uma forma razoável, que é a questão do sequestro de bens. Em todo o processo que eu começo a atuar, ou quase todo o processo que a gente começa a atuar, você tem, logo no início do procedimento, muito antes do oferecimento da denúncia, você tem um sequestro de bens que aniquila a empresa, que aniquila o cidadão e que é pena antecipada. E, infelizmente, os tribunais não fazem esse enfrentamento. Em alguns casos em que a gente tem atuado, chegando no Supremo agora, que eu espero que o Supremo consiga fazer esse enfrentamento, em que você tem um questionamento de que houve uma falta de pagamento X por hipótese de 30 milhões de reais. No entanto, a jurisprudência diz que a disponibilidade de bens pode se dar sobre todo o patrimônio anterior ao fato que é para efeito de ressarcimento, sem delimitar, sem decotar qual é o montante que deve ficar disponível. Então, se você está discutindo 30 milhões e pede para que seja feita uma reserva de 30 milhões de disponibilidade, ainda assim a jurisprudência não tem acolhido e o sequestro de bens, a disponibilidade de bens, vai além do tempo, do meu ponto de vista, com o aporte real da empresa. E eu tenho ouvido de alguns procuradores e promotores uma coisa cruel, mas eu ouvi, enfim, vários, não ninguém diz no Congresso, diz: olha, nós temos perdido muito para vocês nos tribunais superiores, são muito garantistas, mas nós temos uma vitória durante 5, 6, 7 anos, que é tornar a empresa inviável para venda do sequestro de bens. Então, esse é um ponto de reflexão que eu não sei se é levado muito para vocês da área tributária, mas que efetivamente angustia quem trabalha com direito criminal. Bem, eu acho que são um pouco essas as reflexões que eu pensei em fazer com vocês. Evidentemente, tem uma outra questão, que é a questão do acesso ao sigilo fiscal, que hoje há muito tempo tem um trabalho grande do Ministério Público para que ele possa ter acesso e compartilhar essa prova na investigação. Eu acho que aí, sem a menor sombra de dúvida, a reserva de jurisdição tem que ser mantida, sem a menor sombra de dúvida, apenas o Poder Judiciário pode e fundamentadamente afastar essa garantia. Eu tenho horror à hipótese de você poder dar ao promotor, ao fiscal, o direito de ter o acesso direto a essas intimidades várias do cidadão. O sigilo fiscal seria uma delas, porque evidentemente ele é parte do processo e ele poderá usar isso, e infelizmente na cultura que temos ele usará de uma forma acusatória. Eu acho que nós temos que brigar e temos conseguido êxito, mas é sempre bom ficar atuante para que mantenha o preço da reserva de juros. Eu acho que um pouco é isso. Eu queria dizer para os advogados mais novos que talvez a coisa principal que faz da gente um advogado que consiga exercer, pelo menos com dignidade, a profissão, eu daria um exemplo e uma observação. O exemplo foi, uma vez eu levei uma estagiária minha para conversar com o ministro Evandro Luiz, ele estava com quase 100 anos, e disse a ela, essa é uma menina brilhante, o que o senhor indicaria para ela ler, para ela ter uma boa formação para poder advogar? E o ministro Evandro Luiz disse para ela: olha, leia os clássicos, leia romance, leia livros que caiam na sua mão, leia revistas, leia periódicos, leia jornais, e se sobrar tempo, leia direito. E a outra coisa que eu diria para os advogados, que na advocacia o mais importante é aprender a escutar.
escutar o cliente, escutar o parceiro. E tem uma frase de um poeta mineiro que eu gosto muito que diz: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Obrigado. Sérgio Rodrigues Leonardo, que comanda a partir de agora o nosso debate. Antes de abrir a fase de debates, eu gostaria de registrar com muita satisfação a presença do professor Walter Lobato na plateia e do excelentíssimo magistrado federal, Dr. Renato Martins Prates, um dos valorosos defensores da criação do TRF em Minas Gerais e autor do livro Acusação Genérica em Crimes Societários, que tem tudo a ver com um dos temas abordados pelo nosso palestrante. Nós estamos agora na fase de debates, abertos à participação de todos. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, por favor, se manifeste. Vou fazer a primeira pergunta, então, para que os senhores se animem. Antes, queria fazer apenas breves comentários. Com relação às interceptações telefônicas, eu costumo dizer que, assim como o direito penal é a última ratio que só deve intervir para proteger bens jurídicos efetivamente relevantes, e quando a ofensa a esses bens jurídicos se revele de gravidade suficiente à intervenção drástica do direito penal, eu diria que a prisão preventiva está da mesma forma entre as medidas cautelares e a interceptação telefônica na fase de investigação também. É a última ratio, só deve ser usada em último caso, mas infelizmente a banalização é algo que a gente acompanha dia a dia. Nós tivemos um caso na Justiça Federal em Santos há cerca de 1 ano e meio, em que as interceptações foram prorrogadas inúmeras vezes e vinha um relatório da autoridade policial dizendo o seguinte: nos últimos 15 dias interceptados, não identificamos nenhuma conversa no celular do investigado de interesse para as investigações. E aí vinha o despacho do magistrado: tendo visto o conteúdo das conversas interceptadas, prorrogo por mais uma vez as interceptações. Isso se repetiu por 6, 7, 8 vezes, sem que nenhuma conversa de interesse para as investigações fosse interceptada. Com relação a... eu queria fazer uma pergunta ao Cacai sobre um tema que não foi abordado, que é a evolução da legislação brasileira, a política criminal do legislador brasileiro, no sentido de tornar o direito penal quase que o último mecanismo de ameaça de cobrança para o pagamento de tributos e de contribuições. E a evolução no sentido de que o pagamento dos tributos extingue a punibilidade, o parcelamento suspende pelo menos a punibilidade. E eu queria saber a sua opinião sobre o oferecimento de caução para garantir ações anulatórias e a possibilidade de extinção ou de suspensão da punibilidade com a caução em juízo, garantindo que o Estado, ao final daquela ação, possa receber o valor do tributo supostamente devido. Nós já tivemos 1 ou 2 decisões nesse sentido, parece que há um precedente que eu tenho conhecimento do STJ, mas é algo muito tímido que pode evoluir. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Pouco tempo atrás, conversando com o Eduardo, ele me deu um exemplo, sem citar o cliente. Determinado cliente que ocupa uma posição importante numa empresa, um empresário de primeira linha, que é chamado para ser o presidente da empresa, e abriu-se um inquérito de tributária e foi chamado ele para prestar esclarecimento do inquérito penal. E ele disse: olha, quando vocês pagam, eu vou sair, porque realmente eu não quero ser submetido a um constrangimento. Então eu não tenho dúvida que se usa dessa forma para poder, uma forma de fazer cobrança. De qualquer maneira, é claro que eu defendo. Primeiro, eu gostaria de descriminalizar essas condutas. Eu acho que isso é realmente uma questão administrativa e eu não tenho dúvida que o pagamento deve extinguir sem a punibilidade. Eu defendo isso. No tocante à caução, eu até gostaria de defender a tese de que, ao prestar a caução, poderia você extinguir o processo. Mas eu acho que, por uma coerência jurisprudencial, o correto é a suspensão. Porque você não sabe se ao final essa caução poderá realmente representar o projeto como um todo. Então, embora a tese mais garantista, eu como advogado, eu poderia até defender essa tese num caso concreto. Mas, como efeito, para efeito de discussão teórica, eu acho que o correto, sem dúvida nenhuma, isso eu acho que é uma forma, sim, de garantia
para o Estado, mas eu entendo que deve ser apenas a suspensão, com também a suspensão da prescrição, e aí, ao final, se efetivar o exaurimento do pagamento, aí sim você teria extinta a probabilidade. Isso seria, nós já havíamos conversado sobre isso, um passo a mais em relação à jurisprudência que hoje só admite a apresentação da denúncia após o encerramento do processo tributário administrativo, ou seja, o lançamento definitivo. O que nós verificamos na prática como advogados tributaristas é que, terminado o processo administrativo, você tem outros meios para manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, enquanto o processo tributário administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não só a liminar e mandado de segurança, o depósito do montante integral, o oferecimento de garantias, outras que possam ser dadas. Então, dentro dessa linha, enquanto a exigibilidade do crédito tributário esteja suspenso também estaria qualquer procedimento de índole penal, ficando também, obviamente, uma questão de coerência, sem correr prazo prescricional. Eu acho que é nessa linha que nós deveríamos, em conjunto, os tributaristas e os penalistas, trabalharem. Queria apenas uma manifestação do conferencista sobre essas ponderações. Se você tem a primeira decisão, se você, depois de lançado, você possa entrar num plano qualquer de pagamento, se isso suspende, é claro que qualquer outra ação que faça a suspensão deverá ter, do meu ponto de vista, obrigatoriamente reflexo criminal, seja através de eliminar um mandado de segurança, seja através da caução, de qualquer maneira. O que se tem que imaginar é que cada vez mais, pelo menos a experiência que eu tenho de tribunais, o tribunal, por sinal, o TRF, eu vou pedir, quero muito que o TRF venha para cá, mas eu vou sofrer muito em Brasília, vou perder muito cliente, isso é verdade. Mas os tribunais têm sido mais duros nessa interpretação. Eu costumo dizer que o principal tribunal do país hoje é o STJ, para o cidadão. Ele às vezes atende mais rapidamente até que o Supremo. Então essas são teses que eu entendo que só serão consolidadas, realmente é muito incipiente nessas discussões, quando chegar aos tribunais superiores. Porque a tendência é ter uma força muito grande do fisco aqui embaixo, do Ministério Público aqui embaixo. Mas eu acho que o raciocínio é absolutamente correto. Se há suspensão através de uma ação do advogado na área tributária, necessariamente por uma coerência que levou ao entendimento atual do Supremo Tribunal, você tem que ter o mesmo reflexo no processo criminal. Bem, tendo em vista o adiantado da hora, que foi um pequeno atraso inicial, nós vamos encerrar essa palestra, agradecer a presença dos senhores, vamos ter um intervalo de 15 minutos e, na sequência, vamos ouvir o professor Igor Maula de Santiago sobre o tema Planejamento Tributário, Perspectivas, Propósito Negocial e Circunstâncias sobre a forma, Tendência e Limites. Muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado ao Cacai pela exposição.